Bom, vamos a mais uma análise de um artigo científico que foi publicado, certo? E aqui a gente pode ver o título, todas em letras maiúsculas, o título, ó, Direito Constitucional ao Trabalho Digno, a precarização do trabalho em tempos de uberização, como afronta aos direitos fundamentais. Aí depois tem em inglês o título, e logo em seguida também tem em espanhol, tá aparecendo isso aqui? Enfim. Aí temos aí centralizado o título, todas em letras maiúsculas. A palavra resumo aqui, ali alinhado à esquerda, certo? A palavra resumo, todas em maiúsculas. Tem revista que coloca o resumo aqui centralizado. Ele não deu nenhum enter para começar a escrever. Logo embaixo, deve ser norma da revista mesmo, ó. O presente artigo analisa o fenômeno da uberização sob a ótica do direito constitucional ao trabalho digno, examinando a precarização das relações laborais e seu impacto sobre a efetividade dos direitos fundamentais. Interessante que ele usa aqui verbo no presente, analisa o fenômeno, né? Então, a partir do método analítico substancial proposto por Washington Peluso Albino de Souza, parte-se da análise do fato político-econômico originário para se alcançar a conclusão jurídica. Então, é uma técnica diferente, né? Articulando elementos do direito do consumidor, direito econômico e direito constitucional. Aí, aqui, realiza-se a pesquisa bibliográfica, metodologia especializada e análise jurisprudencial, com destaque para decisões que reconhecem a responsabilidade civil solidária da plataforma Uber com os motoristas, bem como a proteção do consumidor prevista na Constituição Federal de 88 e no Código de Defesa do Consumidor. Então, delimitou bastante, né? Falando aí da responsabilidade civil solidária da plataforma Uber. Então, ela delimitou bastante o tema, ela ou ele, o autor? Elas, né? Eles, na verdade, mas são mais de um aí. Então, conclui-se, então eles fazem uma conclusão aqui, ó, conclui-se que a precarização promovida pela uberização, ao transferir riscos para os trabalhadores e consumidores, afronta diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho, demandando atuação interpretativa do judiciário para garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Então, no resumo, contextualizou o fenômeno da uberização, trouxe ali a metodologia que vai utilizar, né? E ao mesmo tempo fala do objetivo do trabalho, mesmo que implicitamente, traz a metodologia de pesquisa e a conclusão do trabalho. Pois tem palavras-chave, deu um enter. Aqui no resumo, colocou tudo num bloco só, ótimo, e também espaçamento simples. Depois deu um enter, colocou palavras-chave em negrito, 2 pontos, e as palavras-chave, cada uma, as palavras começando com letra maiúscula aqui, ó, direito constitucional, ponto, depois trabalho digno, ó, letra maiúscula, ponto, e separado por ponto, né? Uberização, precarização do trabalho e direitos fundamentais e direito econômico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras-chave usou, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Geralmente a gente usa de 3 a 5, ou colocou 6 aqui, né? Aqui o abstract, keywords aqui. E daí então tem o resumen, né? Então usou 3 línguas aí para colocar o resumo. Deve ser novamente exigência da revista. Aqui na introdução, a gente pode perceber que ele não colocou ponto, né? Tem revista que pede para colocar ponto, mas a maioria pede para só colocar um espaço simples depois da numeração. Escrito introdução, ó, todas em letras maiúsculas, introdução e negrito, certo? Aqui, em meados do século XIX, Karl Marx já prenunciou que o advento de inovações tecnológicas seriam capazes de trazer mudanças nas condições de trabalho, acarretando em novas formas de exploração econômica. Não obstante, esse presságio veio à tona com a evolução da sociedade de consumo, que vem determinando mudanças na estrutura do trabalho a partir das mudanças causadas pela economia. Traz antecedentes históricos, um nome importante na economia, que foi Karl Marx, para entrar na problemática, né?
Nesse cenário, a Constituição Federal de 88 buscou em suas normas e nos seus princípios a proteção ampla dos vulneráveis, entre eles trabalhadores e consumidores, ao mesmo passo em que fomentou a iniciativa privada em sua ordem econômica. Está contextualizando ainda, né? Nessa seara, a CLT e o CDC são importantes instrumentos de defesa de posições vulneráveis, por vezes ocupadas pelos jurisdicionados. Todavia, as inovações tecnológicas continuaram e continuam a ocorrer em velocidade superior ao direito, razão pela qual o Poder Judiciário comumente é chamado a decidir sobre questões que desafiam a expertise do Poder Legislativo à época da promulgação de leis. Um exemplo em questão que desafia o judiciário é o caso da empresa Uber. Agora sim, está entrando na problemática, né? Trata-se de uma plataforma digital que visa conectar motoristas prestadores de serviço de transporte com potenciais clientes usuários do aplicativo do celular fornecido pela empresa. A novidade proposta pela Uber, através da qual o motorista parceiro chamado pela empresa de microempreendedor pode vender seu serviço diretamente ao usuário mediante o pagamento de um percentual variável aplicado sobre o valor de viagem, que é calculado pela própria empresa, acarretou uma alteração significativa no mercado de transporte privado do Brasil e do mundo. Olha lá, entrando na problemática. Ao mesmo tempo, essa novidade gerou discussões a respeito do vínculo jurídico entre a empresa e o motorista, bem como sobre o vínculo que a empresa e o usuário, que é o destinatário final do serviço de transporte, maiormente nos casos em que ocorre falha na prestação de serviço e judicialização. O argumento utilizado pela Uber é que a empresa presta apenas o serviço de tecnologia, consubstanciando no contato entre o motorista previamente cadastrado em seus quadros e o usuário de aplicativo, não havendo nenhuma responsabilidade da empresa em relação ao motorista e ao cliente em quaisquer hipóteses. No outro giro, percebe-se que o modelo adotado pela empresa Uber já pode ser encontrado em outros tipos de prestação de serviços, como de hospedagem e limpeza, por exemplo, acarretando em celeuma de nível mais abrangente, que será chamado na presente pesquisa de precarização ou eliminação do trabalho. A aludida precarização do trabalho é fruto das criações disruptivas e vem impactando a estrutura tradicional do trabalho, a um ponto em que os contornos das relações jurídicas são difíceis de serem percebidos. A análise da precarização do trabalho guarda relação com o direito do consumidor pelo fato de que a empresa Uber, ao não reconhecer o vínculo trabalhista com o motorista, se furta a arcar com a responsabilidade perante o consumidor, ao argumento de que a empresa não é fornecedora de serviço de transporte. Logo, as fronteiras da tecnologia impactam diretamente nas fronteiras do direito, que devem ser exploradas conjuntamente. Há demais situações em que o consumidor não consegue sequer se perceber como tal e tampouco sabe identificar o fornecedor do serviço que consome, estão se tornando cada vez mais frequentes nas sociedades contemporâneas, fato que dificulta ainda mais que o indivíduo tenha condições de pleitear seus direitos. Tá acabando aqui, né? O vídeo não ficar muito longo. Nessa vereda, procura-se entender qual é a relação entre o fenômeno da desregulação de empresas que acarreta na precarização do trabalho e a ausência de responsabilidade da Uber. Para responder essa questão, faremos uma ampla revisão bibliográfica. Eu tiraria esse faremos, colocaria na terceira pessoa aí do singular, deixaria o texto mais impessoal possível, o trabalho, sem colocar na primeira pessoa, uma ampla revisão bibliográfica analisando artigos especializados, bem como procederemos com busca jurisprudencial a fim de pontuarmos como os tribunais brasileiros estão lidando com essas inquietudes. Nota-se a relevância acadêmica do presente artigo pelo fato de se tratar de matéria relativamente atual. Dessa forma, para responder à questão proposta, esse artigo foi dividido em 3 capítulos. O capítulo 1 apresenta a empresa Uber e os contornos da inovação disruptiva trazidos por ela. O capítulo 2 busca demonstrar o vínculo latente entre o fenômeno da uberização e a precarização estrutural do trabalho. E o capítulo 3, por sua vez, versa sobre a tentativa da empresa em não ser responsabilizada civilmente por danos causados aos clientes consumidores.
Finalmente, conclui-se que a jurisprudência existente ainda não é suficiente para propiciar um campo de aplicação de vínculo trabalhista entre o motorista e a empresa que possui o aplicativo, fato que acaba gerando responsabilidade civil sobre a figura do motorista. Não obstante, a seara consumerista caminha em prol do reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa Uber juntamente com o motorista, a favor do consumidor, apesar das insistentes tentativas da empresa de se furtar a quaisquer responsabilidades. Muito bem escrito esse trabalho, né? Trazendo ali a relação, duas questões: o vínculo de emprego entre o motorista e a empresa Uber, e também a responsabilidade da empresa com o consumidor. Responsabilidade solidária, não só do motorista, mas também da empresa. Então, são duas situações ali trazidas sobre esse fenômeno da uberização que eles relacionam com a precarização do trabalho na sociedade atual, na sociedade contemporânea. Então, aqui a gente pode ver no capítulo 1, na verdade, aqui, né? Todas em maiúsculas, né? O Uber, uma inovação disruptiva. E nessa citação direta, a gente pode ver que eles colocam todas em letras maiúsculas. Não, só a primeira é letra maiúscula e o etc e tal tem que vir em itálico e com o ponto só no último aqui, no ao, né? Página tá ok. Não podemos perceber isso. Aqui tá ok, né? Uber 2022, pode colocar, que é o nome da empresa. Enfim, aqui, ó, de novo, ó, Clark, Correia e Nascimento. Não, aqui seria em minúsculas, né? Minúsculas, minúsculas e minúsculas. O ano e a página tá ok. Online aqui deveria vir em minúsculo, né? Em minúsculas aí, minúsculas. Carelli deveria vir minúsculas. Enfim, só a primeira em maiúscula. Bom, pessoal, sobre a análise aqui, ó, o outro capítulo, fenômeno uberização e a precarização do trabalho. Aqui. Novamente aqui a citação. As citações estão com recuo e tamanho 10, então tá ok, né? Aqui deveria colocar só Brasil e o ano. Essa forma de citação aqui é referência bibliográfica, né? Isso aqui é para referência bibliográfica e não para citação no corpo do texto, né? A citação no corpo do texto é Brasil, 2022 e com Brasil com letras minúsculas aqui, né? Esse itálico aqui eu também não entendi por que que tá esse itálico. Itálico de novo aqui, não é itálico, gente, é destacado do texto sem itálico, né? Aqui, letras minúsculas, só a primeira em maiúscula, certo? Então aqui, ó, a irresponsabilidade civil da empresa Uber nas relações de consumo, responsabilidade e responsabilidade, né? Faz esse jogo de palavras. De novo aqui, ó, na citação indireta, Marx aqui, né? Só primeira em maiúscula, né? Bom, aqui também citação de jurisprudência, né? Seria Brasil, vírgula, e 2019. Essa forma de referência aqui é para referência bibliográfica e não no corpo do texto a citação dessa forma, né? Mesma coisa as outras jurisprudência que eles trazem aqui. Então, algumas coisinhas ali, algumas coisinhas para se arrumar. E aqui, né, não colocou negrito nas referências, né? Tem que colocar um negritinho, né, gente? Aqui em infoproletário, teria que vir um negrito. Aqui em Antunes Braga, aqui, ó, na verdade, o nome da obra aqui deveria vir em negrito. O nome da obra aqui deveria vir em negrito, né? Não se usa mais isso aqui, sinal de maior e menor para colocar o nome do site. Constituição da República do Brasil deveria vir em negrito. Código de Defesa do Consumidor. Bom, essas coisinhas precisaria arrumar aqui, né? Nas referências bibliográficas também. Mas enfim, tá muito bem escrito o texto. Gostei do tema também. E vocês?
Se inscreva no canal, curtam, e se quiser uma assessoria acadêmica personalizada, especializada, fale comigo. Forte abraço.